Muito bem, já estamos então ao vivo para a live de hoje, por meio do Instituto Veritatis Splendor. Nós então aguardaremos alguns instantes para que os nossos alunos possam entrar na live. Hoje nós nos colocaremos diante deste assunto, a escatologia. Nós faremos esta semana uma espécie de dobradinha, não é? Então nós vamos falar hoje, terça-feira, sobre a escatologia intermediária. E nós falaremos na live de quinta-feira sobre a escatologia final, estudando assim, em linhas gerais, este objeto próprio da escatologia. Então, vocês que já começaram a entrar em nossa live, sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria estar com todos vocês nesta noite, para que possamos então nos colocar diante deste estudo, deste assunto tão importante que é o mistério escatológico, né? Nós então gostaríamos, de, antes de iniciar, dar alguns avisos práticos. Todas as pessoas que quiserem fazer as suas perguntas ou então os seus comentários poderão fazê-lo por meio do chat, podem escrever. No final da live nós iremos responder todas as perguntas, iremos discorrer acerca dos comentários. Serão todos muito bem-vindos. Também quero aproveitar e agradecer a todos os alunos que se inscreveram na nossa primeira turma de Teologia Ascética e Mística. Uma grande alegria tê-los conosco. Em breve nós passaremos a vocês as datas da mentoria, o plantão de dúvidas. Vocês certamente já receberam aí o link de acesso ao nosso site. As nossas aulas serão postadas semanalmente. Nós teremos aí então 30 aulas de 1 hora cada, nos aprofundando sobre a via purgativa, não é? Muito bem, na live de hoje nós iremos discorrer então sobre a escatologia. Nós iremos então, nesta primeira aula, falar sobre a escatologia intermediária e na segunda aula nós iremos estudar a escatologia final. Uma grande alegria então receber todos vocês ao vivo para nos acompanhar ao longo da aula de hoje, desta live que estamos transmitindo pelo Instagram do Instituto Veritatis Splendor. Vou então convidá-los para que juntos façamos uma oração para que possamos dar início aos nossos estudos. Peçamos a Deus a graça, o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ignem accende. Emite Spiritu tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremos. Deus, qui corda fidelium, Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Dei ius semper consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, estamos então dando início à nossa live do Instituto Veritatis Splendor. Nós hoje iremos começar os estudos acerca do mistério escatológico, não é? Então, nós iremos discorrer acerca de alguns pontos na aula de hoje. Falaremos primeiro sobre a natureza da escatologia. Num segundo tópico, falaremos sobre a natureza da morte corporal. Na sequência, falaremos sobre o juízo particular. Em quarto momento, sobre o céu beatífico. Em um quinto tópico, o purgatório. E terminaremos discorrendo acerca do inferno. Ora, nós então estudaremos esta semana, em 2 aulas, o mistério escatológico. A escatologia é um ramo da teologia católica que se subdivide em 2. Então, nós temos a chamada escatologia intermediária e a escatologia final. Na aula de hoje, nós estudaremos a escatologia intermediária, cujo objeto de estudos são exatamente estes. Os objetos de estudos da escatologia intermediária são a morte corporal, o juízo particular, o céu beatífico, o purgatório e o inferno. Portanto, a escatologia intermédia estuda 5 coisas, principalmente. A escatologia final tem por objeto de estudos a apostasia da verdade,
o abandono da fé no final dos tempos, a perseguição derradeira da igreja, seu calvário, a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo quando ele vier em glória, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a condenação dos réprobos ao inferno, os maus homens e os maus anjos, os demônios, e a admissão dos santos com corpo e alma gloriosos nos novos céus e na nova terra, e isto estudaremos na quinta-feira. Na segunda aula, portanto, do nosso pequeno curso de escatologia. Pois bem, aqui nós já então começamos a discorrer acerca da natureza da escatologia. Dissemos então que a escatologia é um ramo da teologia católica que estuda as coisas do fim. Isto porque a palavra escatologia ela tem origem no termo grego escatologia, que é na verdade a junção de dois fragmentos. A junção do fragmento grego, da palavra grega skatos que significa final, último, extremo. Palavra esta que é somada então à palavra logos, discurso, palavra, estudo. Então, escatologia literalmente é uma palavra grega que significa, a sua tradução literal seria o estudo das coisas do fim, o estudo das últimas coisas. Este ramo da teologia era também chamado de os novíssimos, não é? Sobretudo antigamente, anterior à década de 50 do século XX, usava-se muito esta palavra novíssimos para designar então a escatologia. Portanto, como o próprio nome já nos demonstra, a escatologia é o ramo da teologia católica que estuda as coisas do fim. Podemos falar então em escatologia intermediária e escatologia final, como acabamos de explicar. Pois bem, vamos discorrer então, vamos estudar nesta primeira aula o objeto próprio da escatologia intermediária. Vamos nos colocar então destes tópicos que há pouco nós elencamos. Vamos falar primeiro sobre o que é a morte corporal e o juízo particular. Nós iremos ao longo da aula de hoje nos fundamentar nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja Católica. Portanto, a cada tópico que formos discorrer, nós iremos usar a Bíblia e usaremos também os textos do magistério da Igreja, os textos oficiais do magistério da Igreja. Por isso, para discorrer sobre a natureza da morte corporal e também do juízo particular, convém-nos tomar conosco o texto da carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o autor sagrado nos diz o seguinte: E como está determinado que cada um morra uma só vez, e depois vem o julgamento. Esse é o versículo 27. O versículo 28 continua dizendo: Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperem. Então fiquemos no versículo 27. Está determinado que cada um morra uma só vez. Então, existe apenas uma morte corporal. Não existe reencarnação. Reencarnação é uma falsa doutrina, uma doutrina perniciosa, satânica, diabólica. Então está determinado que o homem morra uma só vez. Então todos nós vamos passar pela morte corporal uma só vez e não há reencarnação. Quer aos modos platônicos, da teoria da metempsicose, quer ao modo das falsas doutrinas contemporâneas, como por exemplo o Espiritismo. O Espiritismo é uma falsa doutrina, uma doutrina diabólica. Então não há reencarnação. Está determinado que cada um morra uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Qual julgamento? O juízo particular. Então, este trecho da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, já nos dá então o fundamento bíblico para que possamos discorrer acerca da natureza da morte corporal e também sobre o juízo particular.
Ora, para nos aprofundarmos então no tópico sobre a morte corporal, vamos agora tomar conosco o Catecismo da Igreja Católica. O que é a morte corporal ou a primeira morte, pela qual todos vamos passar? A morte é, por definição teológica, a separação da alma e do corpo, uma cisão na natureza humana. A natureza humana está íntegra quando corpo e alma estão unidos, matéria e forma. Mas nós morremos quando corpo e alma, matéria e forma, se separam. Então, esta é a definição teológica de morte corporal mais simples. E nós iremos encontrá-la no Catecismo da Igreja Católica, promulgado então no pontificado de São João Paulo II. Nós iremos agora para o parágrafo 1005, cujo título é Morrer em Cristo Jesus. O texto, então, do Magistério da Igreja Católica nos ensina o seguinte: para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Então, eis aqui, no Catecismo da Igreja Católica, a explicação mais básica do que é a morte corporal. Uma separação da alma e do corpo. Né? Por diversos motivos. Por um acidente, por uma doença, pela velhice, pela quantidade de anos, né, que carregamos. Nós todos vamos morrer. E faz bem, é salutar pensarmos na morte. Porque se pensamos na morte, pensamos também no que estamos fazendo para alcançar a eterna salvação. Não é? Então, aqui no parágrafo 1005, o Catecismo da Igreja Católica nos dá uma definição simples do que é a morte corporal. Ora, a morte, enquanto cisão da natureza humana, ou seja, separação da alma e do corpo, é uma consequência do pecado original. O pecado de Adão e Eva, né, que então a sua posteridade herdou. Deus havia criado Adão e Eva com alma imortal e corpo imortal por graça preternatural. Mas porque pecaram contra Deus, perderam a imortalidade corporal. De tal maneira que agora nós, então, após o pecado original, adoecemos, envelhecemos e morremos. Esta é uma consequência direta do pecado original. Além disto que está dito, então, no parágrafo 1005 do Catecismo da Igreja Católica, nós podemos ir um pouco mais adiante e ler o que está escrito no parágrafo 1013. Um pouco mais adiante. O texto diz o seguinte: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia, que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Então, o que é a morte? Já vimos, separação do composto, separação da alma e do corpo. Mas, além disso, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, é o fim do tempo da graça e da misericórdia. Então, enquanto estamos vivos, enquanto estamos peregrinando nesta vida terrena, estamos no tempo da misericórdia. Ou seja, nós podemos nos arrepender de todos os nossos pecados e nos converter e pedir a Deus o seu perdão e Ele nos dará. É o tempo da misericórdia. É o kairos. A língua grega distingue duas palavras para designar o tempo: o cronos e o kairos. O cronos é o tempo cronológico, a passagem então dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. É o tempo cronológico, é o tempo do relógio. O kairos é o tempo oportuno para a realização de alguma boa obra. No caso, o kairos é esta vida terrena, que é o tempo da misericórdia. Todos os pecados que cometermos, enquanto estivermos vivos, poderemos nos arrepender deles. E por meio de boas obras, de penitência e mortificação, trilhar o caminho da santidade. Porém, a morte corporal é o fim desta peregrinação terrestre. É o fim do tempo da graça e da misericórdia, e quando morrermos, entraremos então no tempo da justiça,
e o justo juiz nos julgará de acordo com as nossas obras. Tá bem? Diz o texto na sequência: quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. E aqui o texto do Catecismo cita Hebreus 9, 27. Os homens devem morrer uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Então é preciso dizer isso em alto e bom tom. Toda doutrina reencarnacionista é contrária ao Evangelho. É mentira, é heresia, é uma falsa doutrina, doutrina diabólica e perversa, que quer desviar as almas do caminho da verdade e do caminho da salvação. Então, todos nós passaremos pela morte corporal uma única vez. E não voltaremos mais. Não há uma segunda, terceira, quarta, sei lá quantas vidas terrestres. Não há reencarnação. Tá bem? O texto do Catecismo da Igreja é muito claro com relação a isso. Esse é o parágrafo, então, 1013 do Catecismo da Igreja Católica. Uma coisa importante de afirmarmos sobre a morte corporal é o seguinte: a morte corporal não põe fim à nossa identidade. Ou seja, o nosso eu, a nossa identidade, tudo aquilo que somos, a nossa personalidade está na alma, sobretudo. E a alma é imortal. Isso significa que a alma tem começo, mas nunca terá fim. Então, mesmo passando pela morte corporal, separação da alma e do corpo, o corpo é sepultado, apodrece, aguarda a ressurreição escatológica. Mas a alma é imortal. E mesmo separada do corpo, segue tendo o ser e o existir. De tal maneira que o nosso eu, a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa história, tudo aquilo que somos está conservado na alma. Uma boa explicação sobre isso nos dá Santo Tomás de Aquino nas questões disputadas sobre a alma, sobretudo os artigos 14 e 15. Esse seria um texto que valeria muito a pena ler. As questões disputadas sobre a alma de Santo Tomás de Aquino, artigos 14 e 15. É aqui que Santo Tomás nos ensina que a morte corporal não põe fim ao que somos. Senão, não faria sentido falarmos de um juízo particular. Nós seremos julgados de que se esquecemos todos, se esquecemos tudo. Não é? Então, a morte corporal não põe fim ao que somos, não põe fim à nossa memória, não põe fim à nossa personalidade, à nossa identidade, ao nosso eu. Nós continuamos a ter a nossa memória, é conservada a memória da nossa história, o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa identidade, porque tudo isso está na alma. Então, a morte corporal não põe fim nestas coisas. Não põe fim à nossa identidade. Mas isto não significa que nós iremos reencarnar. Não. Isso significa que nós nascemos e, em certo sentido, jamais morreremos. Porque a alma é imortal. Então, quando nós morrermos, vamos sair do tempo material e a nossa alma, nosso eu, aquilo que somos, entrará em um tempo intermediário entre a eternidade de Deus e a materialidade corporal. É o tempo que São Tomás chama na Suma Teológica de Evum. É o tempo no qual se encontram os anjos, por exemplo. E logo após a morte corporal, imediatamente logo após a morte corporal, com quem nós nos encontraremos? Com Deus. Né? Para então o juízo particular. Né? Então esse é o terceiro tópico da live de hoje. O primeiro tópico foi sobre a natureza da escatologia. O segundo tópico sobre a morte corporal, que é a morte corporal. Entramos agora em um terceiro momento, um terceiro tópico da live, e vamos discorrer acerca do juízo particular. Ora, quem é que nos diz que logo depois da morte nós teremos um juízo? O próprio texto de Hebreus 9, 27 que acabamos de ler, não é? Então ele serve para fundamentar também a existência do juízo particular. Como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento.
logo depois. Então, a igreja nos ensina que há, logo após a morte, um encontro com Deus, um encontro com Cristo, o justo juiz, que nos julgará, e este é o juízo particular. Tá bem? Onde é que está isto no magistério da Igreja Católica? No parágrafo 1021 e 1022 do Catecismo da Igreja Católica, promulgado, então, no pontificado de João Paulo II. O que diz o texto aqui? Parágrafo 1021. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste. Mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediata depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. Então nós seremos julgados por Deus logo depois da morte corporal pelas nossas obras, pela nossa fé. Aqui nós entendemos aquilo que Jesus ensina no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque nós não seremos salvos pelos nossos discursos. Porque muitos de nós fazem discursos bonitos, mas não vivem na prática aquilo que pregam. Nós não seremos julgados por aquilo que sabemos. Nós não seremos julgados por aquilo que nós dissemos. Seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos e pela nossa fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma que pode ser diferente para uns e outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. É o parágrafo 1022 do Catecismo da Igreja Católica. Então, há um juízo particular. O juízo particular é você e Deus. Seremos nós e Deus. Cara a cara. E a nossa vida passará diante dos nossos olhos. E nós mesmos veremos a justiça da sentença de Cristo. Porque nós mesmos, se correspondemos com a graça, trilhamos o caminho da salvação. É a graça de Deus que nos salva, nós precisamos corresponder a ela. Se não correspondemos à graça divina, não trilhamos o caminho da salvação. E veremos, se for este o caso, a justiça da sentença divina que nos condenará. E são nossas obras que nos condenará. Porque nos fechamos à graça e escolhemos perseverar no pecado mortal até o fim, sem abrir o coração à graça e à misericórdia. E estes irão para o inferno. Então, quer dizer, a partir do juízo particular, a partir do juízo pessoal, nós teremos, então, duas sentenças. Uma sentença de Cristo para o céu, ou uma sentença de Cristo para o inferno, mas há também a possibilidade de entrar no purgatório. Mas o purgatório já é garantia de céu. Ninguém que está no purgatório vai cair e ser condenado ao inferno. Todos os que estão no purgatório entrarão no céu. Então há esperança. Então o purgatório já é garantia de céu. E nessa perspectiva nós temos então esta dupla sentença. A salvação imediata são os santos, a salvação por meio do purgatório, ou então a condenação ao inferno. Tá bem? Vamos então discorrer acerca destes tópicos. Falemos agora então, em um quarto momento da nossa live, sobre a natureza do céu. Então, o que é o céu beatífico? E qual é o texto bíblico que podemos usar para nos fundamentar, a fim de que possamos afirmar a existência do céu beatífico? Dentre os vários textos que nós poderíamos citar, vamos ao texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13,
versículos 8 a 13. Tá bem? O texto diz o seguinte: o amor jamais acabará. Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se há ciência, desaparecerá. Com efeito, conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas, quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos como num espelho. Agora, nesta vida terrena, nós vemos a Deus como num espelho, confusamente, por meio da fé, por meio da revelação divina. Mas então, no céu, o veremos face a face. É a visão beatífica. Agora conheço apenas parcialmente, mas então conhecerei completamente, tal como sou conhecido. Atualmente permanecem estes três, a fé, a esperança e a caridade, mas a caridade é o maior dentre eles. Então, eis aqui um dos principais fundamentos bíblicos para provarmos a existência do céu. Existem outros textos bíblicos, obviamente, mas nós iremos ficar neste texto. Ora, o que é então o céu? Vejam, o céu não é um lugar que contém espaço e matéria, por ora. Então, antes do juízo final, o céu beatífico, né? Nós usamos aqui a expressão céu beatífico para distinguir o céu enquanto estado no qual estão reunidos Deus, santos anjos e santos homens, cujas almas já estão no céu. Este é o céu beatífico, e nós o distinguimos do céu atmosférico. Então, nós temos o céu atmosférico, no qual estão as camadas de gás que o compõem, as nuvens, né? As águas das nuvens precipitam em forma de chuva, o céu atmosférico. O céu, enquanto atmosfera, é usado simbolicamente para designar o céu beatífico, porque o céu atmosférico é alto, assim como precisamos trilhar o caminho para o alto se queremos ser salvos. Então há aqui uma alegoria. Mas o céu, enquanto morada, enquanto comunhão dos santos, é o céu beatífico. Tá? Então, o céu beatífico, antes do juízo final, não é um lugar que contém espaço e matéria. Mas o céu é um estado no qual se encontram Deus, enquanto Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo, que continua, Cristo que é então o Verbo encarnado, unido à natureza humana gloriosa. No céu beatífico, enquanto estado, estão, portanto, Deus e o Verbo encarnado está unido, a segunda pessoa da Trindade está unida à natureza humana glorificada. No céu beatífico está a Virgem Maria, glorificada em corpo e alma. No céu beatífico, neste estado, estão os santos anjos e as almas dos santos homens, todos, santos anjos e santos homens, contemplando a Deus face a face. E esta é, então, a visão beatífica. Tá? Então, no céu, há visão de Deus face a face, visão beatífica. Ora, o que é isso? Tá? Podemos afirmar que os bem-aventurados nos céus veem a Deus face a face, ou seja, gozam da visão beatífica, contemplam a essência divina de maneira intuitiva, isto é, sem mediação de nenhuma criatura, nem da fé, nem da revelação divina, e esta é a alegria eterna, e este é também o objeto primário da visão beatífica e o principal, chamado pelos teólogos de ciência matutina, a visão de Deus face a face, sem a mediação de nada. Sem mediação alguma. Então, os santos anjos e as almas dos santos homens
que já estão no céu, contemplam a Deus face a face. De tal maneira que a visão beatífica não pode ser entendida, ou pelo menos o objeto primário da visão beatífica não pode ser entendido como uma visão enquanto sentido externo da visão, uma visão por meio dos olhos. A visão por meio dos olhos é também uma expressão material usada como analogia para que possamos entender o que é a visão beatífica. A visão beatífica não é uma visão com os olhos materiais. Por quê? Porque Deus, enquanto Trindade, é imaterial. E as almas dos santos que estão no céu estão separadas do corpo. É a psicologia da alma separada. Então, as potências da alma no céu beatífico operam não segundo a natureza, mas de maneira sobrenatural. O que são as potências da alma? Inteligência, vontade, memória, as potências apetitivas, enfim, operam ao modo sobrenatural. Então, o objeto primário da visão beatífica é a visão de Deus face a face. Se Deus, enquanto Trindade, é imaterial, isso significa que a visão beatífica é uma visão intelectual. É o intelecto, é a inteligência, que então conhece a essência divina. E isto é a visão de Deus face a face. Conhecer a Deus em si mesmo, uno em essência, trino em pessoas, com todos os seus atributos. Simplicidade, perfeição, beleza, bondade, infinidade, imensidade, imutabilidade e eternidade. É o objeto primário da visão beatífica e o principal. Então, por ora, nesta vida terrena, nós vemos, ou seja, nós conhecemos a Deus com a mediação da fé, com a mediação da revelação divina. Por isso que São Paulo vai dizer, na carta aos Coríntios, que nós o vemos como que por um espelho. O espelho da revelação. O espelho da fé. No céu, nós não teremos mais fé. Nós não teremos mais esperança. São virtudes para esta vida terrena. No céu teremos caridade. Mas no céu também não haverá mais a necessidade da revelação divina. Porque nós veremos a Deus face a face, sem mediação alguma, imediatamente. Onde está isto que acabamos de afirmar no magistério da Igreja? Nós poderíamos usar aqui, para explicar isto que estamos dizendo agora, um texto contido no Denzinger. Então, nós vamos para o parágrafo 1000 do Denzinger, né, que é um compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São textos do Magistério da Igreja ao longo da história da Igreja. O parágrafo 1000 do Denzinger é um texto da Constituição Benedictus Deus, que foi promulgada do pontificado do Santo Padre Papa Bento XII, que foi Papa desde 20 de dezembro de 1334 até 25 de abril de 1342. E aqui, nessa Constituição, Benedictus Deus, o texto versa sobre a sorte do homem depois da morte. E o parágrafo 1000 do Denzinger diz então o seguinte: com esta Constituição, que terá vigência perpétua, nós, em virtude da autoridade apostólica, definimos que, segundo a geral disposição de Deus, as almas de todos os santos que deixaram este mundo veem a essência divina com uma visão intuitiva e, mais ainda, face a face, sem que haja a mediação de nenhuma criatura como objeto de visão, revelando-se, ao invés, sua essência divina de modo imediato, desnudo, claro e manifesto. Visão beatífica. E o parágrafo 1001 diz o seguinte: e definimos que tal visão da essência divina e a sua fruição fazem cessar na alma os atos de fé e de esperança, enquanto a fé e a esperança são propriamente virtudes teologais. Então fazem cessar. Esse é o texto da Constituição Benedictus Deus de Bento XII, que versa, então, que trata da existência e da natureza da visão beatífica. Acontece que os santos que estão no céu, muito provavelmente, por uma operação extraordinária das potências da alma,
Então veja, a alma separada do corpo continua tendo potências, inclusive dos sentidos, externos, internos, paixões. Só que as potências inferiores da alma, como por exemplo são os sentidos, operam segundo a natureza por meio do corpo. Mas a alma está separada do corpo. Portanto, os sentidos, as potências dos sentidos não operam segundo a natureza, mas podem operar ao modo sobrenatural, no céu beatífico. Então é possível também que as almas que estão no céu possam ter uma percepção da natureza humana de Cristo gloriosa e da natureza humana da Virgem Maria gloriosa. Porque ambos estão no céu com corpo e alma glorificados. Mas isso é uma especulação teológica. O magistério da Igreja ainda não afirmou categoricamente nada sobre isso. O que o magistério da Igreja afirmou categoricamente é isso que acabamos de ler, que no céu beatífico há uma visão intelectual, uma visão por meio da inteligência, da essência divina. Tá bem? Além disso, é muito interessante um outro texto de um excelente teólogo, que é o padre Antônio Rui Marim, que escreveu um livro chamado Dios e sua obra. E foi publicado então pela BAC, pela Biblioteca de Autores Cristianos. E até onde me consta, até onde sei, esse livro não tem tradução para o português, está apenas em espanhol, mas aqui nós temos também uma definição de visão beatífica no parágrafo 96 deste livro. Então, o padre Antônio Rui Marim diz o seguinte, sobre a visão beatífica. A visão beatífica pode ser definida como ato da inteligência pela qual os bem-aventurados no céu veem a Deus clara e imediatamente, como ele é em si mesmo. Desta visão beatífica, vamos tratar neste capítulo. E um pouco mais adiante, no parágrafo 103, o padre Antônio Rui Marim também afirma o seguinte: a visão beatífica é uma pura e simples intuição da divina essência, realizada pelo entendimento criado. Então, o intelecto angélico e o intelecto do homem, que é uma potência da alma, veem, ou seja, conhecem a essência divina. E isto é possível por meio do lumen de glória, do lumen gloriae. Ora, o que é o lumen gloriae? É uma graça que supera a graça santificante, as virtudes infusas, os dons ordinários do Espírito Santo. O lumen gloriae é uma disposição para ver a Deus em sua essência, que é dado aos santos que estão no céu, santos anjos e santos homens, e ao lumen gloriae que os glorifica, para que possam, então, ver a Deus face a face. Portanto, a visão beatífica não é produto dos olhos corporais, da visão enquanto sentido externo. Tá? Porque Deus, enquanto trindade, é imaterial. Assim, a visão beatífica é uma contemplação da essência divina por meio da inteligência humana. A inteligência humana contempla a Deus face a face, ou seja, conhece a Deus em sua essência. Não segundo a ordem natural, mas segundo a ordem sobrenatural da mente, do intelecto, que é elevado à contemplação, ao conhecimento de Deus, por meio desta graça, do lumen de glória, que supera, então, todas as graças que podemos conhecer nessa vida terrena. A graça santificante, os dons ordinários do Espírito Santo, as virtudes infusas, enfim. Então, o objeto primário da visão beatífica, que realiza os santos no céu, é o conhecimento da essência divina. Mas, além do objeto primário da visão beatífica, nós temos os objetos secundários da visão beatífica. Então, os santos, os bem-aventurados nos céus, conhecem na essência divina tudo o que lhes interessa das coisas passadas, presentes e futuras. Além disso, os santos no céu conhecem os mistérios da graça nos quais creram neste mundo. Então, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, o mistério da Mariologia, o mistério da graça, que nós podemos conhecer por meio da revelação divina, da fé nesta vida terrena, no céu nós conheceremos diretamente, profundamente, a ponto de esgotar. Né?
Além disso, os santos no céu conhecem as maravilhas do universo inteiro, bem como todas as ciências, possuem o conhecimento de todas as coisas naturais que desejam, e após o juízo final poderão estar com o corpo glorioso em todos os lugares que quiserem, e sobre isso falaremos na quinta-feira. Então, além do objeto primário, temos os objetos secundários da visão beatífica. Um deles é, então, o conhecimento de todas as ciências. Todo o conhecimento que nós quereríamos ter nessa vida terrena e não conseguimos, no céu nós teremos. Né? No céu será possível. Além disso, os bem-aventurados nos céus, as almas dos santos que estão no céu, conhecem a si mesmas, porque não perderam consciência de quem são, conhecem as outras almas bem-aventuradas, os outros santos, conhecem os santos anjos, dialogam entre si, dialogam com os anjos, dialogam com Deus. É a comunhão dos santos. Há um diálogo, há uma comunhão de vida entre os santos anjos, as almas dos santos homens e Deus. E este também é uma parte do objeto secundário da visão beatífica. O objeto secundário da visão beatífica é chamado pelos teólogos de ciência vespertina. O objeto primário da visão beatífica, ou seja, o conhecimento da essência divina, é chamado pelos teólogos de ciência matutina. Já o objeto secundário da visão beatífica é chamado pelos teólogos de ciência vespertina. Muito bem, uma vez que discorremos acerca do céu, vamos dar um passo adiante e no quinto tópico da aula de hoje vamos agora falar sobre o purgatório. Na prática, portanto, só entra no céu beatífico quem é santo. Quem ao longo da vida terrena trilhou o caminho da santidade. Ou seja, quem lutou e venceu, auxiliado pela graça, o pecado mortal e o pecado venial. Quem cresceu nas virtudes heróicas e ao morrer, portanto, entrará no céu direto. Contemplará Deus face a face. Agora, e aqueles que não morreram em pecado mortal, mas morreram em pecado venial? Ou ainda, aqueles que se arrependeram do pecado mortal e se confessaram, mas não tiveram a contrição, o arrependimento perfeito, não repararam as faltas passadas pela penitência e pela mortificação. Para onde é que essas pessoas, as almas dessas pessoas, vão? Provavelmente para o purgatório. Então, o purgatório não é uma condenação ao inferno, embora tenha sofrimentos muito semelhantes aos do inferno. Mas no inferno há desespero eterno, pelos séculos dos séculos. No purgatório não há desespero, há esperança de, após este tempo de purificação, as almas então ingressarem na visão beatífica. O purgatório é, portanto, um estado de purificação. Que passagem das Sagradas Escrituras poderíamos usar para então nos fundamentarmos e afirmar a existência do purgatório? Dentre as várias passagens que nós poderíamos citar, uma delas é mais eloquente, e é então a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte, vou ler desde o 14. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. É então o versículo 15 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo como que através do fogo. O purgatório. Além desta passagem, poderíamos citar outras, como, por exemplo, o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que diz o seguinte, vou ler desde o 45. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecerem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado.
Então, aqui nós temos o fundamento para afirmar a existência do purgatório, mas também o sufrágio que a igreja que peregrina nesta terra, a igreja militante, pode oferecer pelas almas que estão no purgatório. O sacrifício expiatório pelos falecidos, pelos fiéis defuntos, a fim de serem absolvidos do seu pecado. Então, a penitência, as práticas, os exercícios espirituais, as indulgências oferecidas em sufrágio pelas almas do purgatório. Então, essas passagens bíblicas são o fundamento para afirmar a existência do purgatório. Tá bem? Além disso, nós podemos ir então ao Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1030 e 1031. E aqui nós veremos o que é o purgatório. Diz o texto do Magistério da Igreja: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, quem é que vai para o purgatório? Aqueles que, ao longo desta vida terrena, não alcançaram a perfeição da vida cristã. Por isso que a teologia ascética e mística é tão importante. Não entrará no céu quem não for santo. E aqueles, então, que não morrerem no pecado mortal obstinadamente, se abrirem à graça e à misericórdia divina, serão salvos. Mas serão salvos por meio do fogo que purifica. Serão salvos por meio do purgatório. No purgatório, então, há sofrimento. E o principal sofrimento do purgatório, segundo Santa Catarina de Gênova, é perceber, entender o quanto Deus nos ama, o quanto nós poderíamos ter sido santos e o quanto nós fomos medíocres e não correspondemos com a graça divina. E isto dói na alma que está no purgatório. Então, no purgatório há dor, há sofrimento, mas há também esperança. E é esta dor do amor de Deus não correspondido que a alma vê com toda clareza e justiça que a purificará. É uma das coisas que a purificará. Tá? Parágrafo 1031. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e no Concílio de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura e da tradição da Igreja. Então, vamos lá, vamos a um destes textos. Vamos tomar conosco, agora, o parágrafo 1304 do Denzinger. Então, o parágrafo 1304 do Denzinger nos apresenta um texto do decreto aos gregos, Letentur Celi, promulgado no dia 6 de julho de 1439, sob o pontificado do Santo Padre, o Papa Eugênio IV. É um texto do Concílio de Florença. Este texto, então, foi promulgado sob o pontificado do Santo Padre Papa Eugênio IV, que foi Papa desde o dia 3 de março de 1431 até o dia 23 de fevereiro de 1447. Sobre o purgatório, então, o Concílio de Florença diz o seguinte, é o parágrafo 1304 do Denzinger. Igualmente, se os verdadeiros penitentes falecem no amor de Deus, antes de ter satisfeito com frutos dignos de penitência o que cometeram ou deixaram de fazer, suas almas são purificadas depois da morte com as penas do purgatório. E para que recebam um alívio destas penas, ajudam-nos os sufrágios dos fiéis viventes, como o sacrifício da missa, as orações, as esmolas e outras práticas de piedade e obras de misericórdia que os fiéis costumam oferecer pelos outros fiéis, segundo as disposições da Igreja. Então aqui nós temos o texto do Magistério da Igreja, o texto do Concílio de Florença,
afirmando a existência do purgatório e a faculdade que a Igreja militante tem para oferecer sufrágios pelas almas do purgatório. Tudo bem? Posto isto, vamos adentrar então ao último tópico desta live de hoje. No sexto tópico desta aula, vamos falar sobre a natureza do inferno. O inferno existe? Mas é claro que sim. O céu existe no mundo real. O purgatório também existe no mundo real. Não é fábula. Não é história inventada. Não é mitologia. É realidade. E o inferno também existe no mundo real. E infelizmente não está vazio. Quem é que nos afirma isso? Ora, o próprio Cristo. Então nós vamos ler agora um trecho que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 42 ao 48. Um texto, então, que nos afirma a existência do purgatório. Marcos 9, 42, 48, que diz o seguinte: quem causar escândalo a um só destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao mar. Se tua mão te causa escândalo, corta-a. É melhor entrares na vida tendo uma só das mãos, que tendo as duas ires para a geena, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te causa escândalo, corta-o. É melhor entrares na vida eterna. A vida aqui é a vida eterna, o céu. É melhor entrares na vida tendo um só dos pés, que tendo os dois, seres lançado à geena. Versículo 47. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus tendo um só dos olhos, que tendo os dois ires para a geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, Cristo nos fala aqui da vida eterna, o céu, e Cristo nos fala aqui da geena, do fogo que não se extingue, do verme que não morre, o fogo que não se apaga. É Marcos 9, 48. O inferno. É claro que o texto não está querendo dizer aqui, literalmente, para amputar os pés, arrancar os olhos, arrancar as mãos. Significa isto cortar o mal pela raiz. Tá? Mas a existência da vida eterna no céu é real e a existência da condenação eterna no inferno é real. São as duas penas do inferno que Cristo nos descreve aqui no versículo 48 de Marcos 9, onde o verme não morre. Então, como o verme sobrevive da carne podre, o verme do remorso atormenta as almas condenadas ao inferno. É a pena imaterial da alma, que odeia a si mesma, que odeia a Deus, que odeia a todos os outros que ali estão. Se no céu há comunhão dos santos, no inferno, sei lá eu o que há, não é? Uma união de demônios e de almas condenadas, que se atormentam uns aos outros. Então isso não é uma comunhão, mas é uma sociedade, uma cidade satânica, uma sociedade diabólica, o inferno, onde um atormenta o outro. Mas além desta pena, há a pena do fogo que não se apaga e que atormentará sensivelmente já as almas, de maneira sobrenatural, e depois do juízo final, os corpos incorruptíveis daqueles que forem lançados ao inferno. Fundamento bíblico, portanto. Além disto, para afirmarmos a existência e a natureza do inferno, vamos lá ao Catecismo da Igreja Católica, mais uma vez, no parágrafo 1033 até o 1035. O Catecismo diz o seguinte, meados do parágrafo 1033. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele, e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então vejam, somos nós que nos condenamos. Mas se nós decidimos perseverar no pecado mortal, sem nos arrepender, sem acolher o amor misericordioso de Deus, sem nos abrirmos à graça, somos nós que nos condenamos. É uma escolha. E o livre-arbítrio da vontade é capaz de fazer esta escolha.
E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida, crer e converter-se. E no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus nos fala, Jesus nos revela, Cristo nos revela no Evangelho a existência do inferno. Jesus anuncia, em termos graves, que enviará seus anjos, e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, e que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. 1035, isso é importante. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, importante isso. Parágrafo 1035, muito esquecido atualmente. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente, após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Morrer em pecado mortal, sem abrir-se à graça e à misericórdia divina, sem querer arrepender-se, é ser condenado, já no juízo particular, ao inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e às quais aspira. Então, no inferno, a dor imaterial, a dor espiritual da separação eterna de Deus, do ódio contra si mesmo, contra Deus e contra todos os outros, se atormentam uns aos outros no inferno, demônios e maus homens. Mas, além disso, há penas no inferno que provocam dores descomunais, além do próprio desespero. Então, o inferno é uma realidade. É uma triste realidade, mas é uma realidade. E o pecado mortal é que nos leva para o inferno. Portanto, se não queremos ir para o inferno, é preciso lutar, sobretudo, contra o pecado mortal. O Denzinger, no mesmo decreto para os gregos do Concílio de Florença, nos falará o seguinte sobre o inferno. As almas daqueles que morrem em pecado mortal atual ou somente original descem imediatamente ao inferno para serem punidas, porém com penas diferentes. Então, o parágrafo 1304 do Denzinger e 1306 do Denzinger nos deixam entrever que existem moradas ou mansões nos céus e moradas e mansões no inferno. Então, nos céus existem hierarquias segundo o grau de mérito. Então, no céu, todos os santos anjos e todas as almas dos santos homens já possuem visão beatífica. Porém, uns mais perfeitos do que outros, porque cresceram mais na graça, na virtude e no mérito do que outros. Portanto, veem a Deus mais perfeitamente do que outros. E por isso os anjos podem iluminar o intelecto uns dos outros. Os anjos de ordens superiores podem iluminar o intelecto de anjos de ordens inferiores. E também a mente dos homens, cujas almas estão no céu. Há moradas e mansões no céu. O parágrafo 1304 do Denzinger diz isso. Mas também, o parágrafo 1306 do Denzinger diz que no inferno também há moradas e mansões estabelecidas de acordo com o grau de perversidade. Quem cometeu pecados mais graves, quem se perverteu mais, sofre mais no inferno. E atormenta mais os outros no inferno. Então existe de fato os quintos, os infernos. E vai saber se não existe os sextos e sétimos. Existem graus, quer de céu, quer de inferno. Como no purgatório também existem almas que levarão mais tempo do que outras para purificar-se de acordo com os seus pecados. Pois bem, o Instagram está nos avisando aqui que nós vamos cair. A transmissão vai cair em 15 segundos. Então nós vamos salvar este vídeo e retomaremos a live para então respondermos todas as perguntas que nos foram enviadas e discorrer acerca dos comentários. Então nós vamos retomar daqui a pouco. Fique conosco.